Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Começando mais um programa Pontos de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã, com convidados especiais. E hoje estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno Panhossi. Com o nosso convidado especial, hoje estamos recebendo o Dr. Paulo César Pardo Soares, delegado de polícia aqui de Tupã, que vai falar um pouquinho sobre segurança, um panorama da segurança aqui em Tupã, do país e das ações que a polícia está realizando e com excelência em nossa cidade. Primeiramente, presidente, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o Dr. Paulo, falando um pouquinho da questão da segurança em nossa cidade. Nós entrevistamos já recentemente diversas autoridades, como o major da Polícia Militar, né, o coronel também, Dr. Raui, e tivemos aí boas notícias, né, com índices pequenos, a diminuição nos índices de criminalidade em nossa cidade, e isso se deve a uma equipe. E o Dr. Paulo faz parte dessa equipe, é uma pessoa querida na cidade de Tupã, uma referência na questão de segurança, hoje falando um pouquinho aqui do nosso território, da nossa cidade de Tupã. Nós cumprimentamos a todos, quero te cumprimentar também, o Dr. Paulo, porque o Dr. Paulo a gente tem uma longa caminhada, nós estudamos junto quando garotos, né? E se conhecemos ao longo do tempo e a gente, cada um na sua atividade, mas a gente sempre perto, porque ele sempre aqui, sempre trabalhando e nós acompanhando o seu trabalho, tanto também ele quanto o nosso trabalho. E isso é muito gostoso, porque muitas vezes você está num poder, né? Você tem um amigo num outro poder e às vezes as pessoas acham que é distante. Não, nós somos bem ligados, os poderes são ligados, conversamos bastante e há essa reciprocidade e também a confiança, né? Então agradecer muito ao Dr. Paulo por ter aceito o convite da TV Câmara, aceito o nosso convite, está aqui hoje batendo esse papo, né? Conversando com a população, esclarecendo algumas dúvidas, né? E eu sempre acho, Dr. Paulo, que esse é o caminho. Nós estarmos sempre mais próximos da população, todos os poderes, né, constituídos, e principalmente a polícia, num termo geral, porque muitas vezes as crianças crescem, a gente passa um pensamento da polícia, que a polícia é perigosa, que a polícia prende, que a polícia é companheira. A polícia está ali para estar com você. Então, ao invés de muitas vezes da criança ela procurar a polícia, com medo que a polícia é polícia, porque antigamente, para você assustar uma criança, você fala assim, ó, cuidado que a polícia vem vindo. Né? É o contrário, né? Cuidado que o ladrão vem vindo, cuidado que o bandido vem vindo. Porque aí a criança nossa, ela vai procurar quem? Ela vai procurar a polícia. Porque a polícia é parceira, é amiga, é essa polícia que nós precisamos. Não é aquela polícia repressiva só, não, é a polícia companheira que vai lá, antes de acontecer, ela vai lá passando com a experiência que a polícia tem, ela vai passando para as crianças, adultos, adolescentes, que a polícia sempre está ali para ajudar a população. Muito pelo contrário, para ficar inibindo nada. A polícia está para pegar bandido, ela está para ir atrás de criminosos e ela está para estar junto com a população. E a nossa polícia de Tupã, graças a Deus, eu tenho aí 20 anos dentro da vida pública. O Paulo vai falar, não sei se ele vai querer falar do quanto ele tem dentro da polícia, né? Porque já é muito tempo, mas ele é novo ainda. Então eu só quero completar essa nosso início dizendo que nós temos uma polícia, graças a Deus, companheira, onde nós conversamos sempre, onde quando tem algum problema na cidade, junta-se os poderes, conversa para arrumar a solução. Então muito obrigado por o senhor estar aqui vindo hoje nesse ponto de vista. Dr. Paulo, seja bem-vindo, como disse o presidente, uma honra recebê-lo, contando um pouquinho da trajetória do senhor dentro da polícia e também do panorama da segurança em nossa cidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Walter, pelo convite. A polícia em Tupã, ela funciona por quê? Porque quando você se referiu à polícia, ao termo polícia, várias vezes. Só que nós temos duas polícias, a militar e a civil. E essas duas polícias em Tupã, isso não acontece em todos os lugares, mas em Tupã ela é muito unida. O tenente Vander, o capitão Andreco, o Dr. Raui, a cúpula da polícia ela é muito unida e reflete isso na base. Então o policial que chega na delegacia para ser atendido, o policial militar, ele é tratado com muito carinho, com muito respeito. Por quê? Porque há um entrosamento. E isso ajuda na troca de informações, em fazer serviços conjuntos. Você entendeu? Então o importante é isso daí. Essa união das polícias, que tem a única finalidade, servir a população.
A polícia é uma instituição que ela funciona todos os dias do ano, 24 horas por dia. Qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, de final de semana, Natal, Ano Novo, se o senhor bater na porta da polícia, a porta está aberta. Vai ter um policial para lá para atendê-lo, vai para ouvir seu reclamo e tomar as providências que exigir naquele momento. Doutor, eu queria iniciar o programa até para que a população, aquele telespectador que não conheça, né, tenha um pouquinho mais de informações quanto à trajetória do senhor, o início na carreira, né, quando que o senhor sentiu essa aptidão, essa vontade de estar presente, né, de se doar para ajudar as pessoas, proteger as pessoas, um pouquinho da trajetória do Dr. Paulo para o nosso telespectador. Minha vontade de ser policial, eu queria ser investigador de polícia. Entrei na fila errada de delegado, fui aprovado. Mas minha vontade era ser investigador de polícia. Eu tenho essa intenção desde criança, desde os 10, 12 anos. Eu ficava ouvindo o Gil Gomes contar aquelas histórias na rádio, eu ficava viajando naquelas histórias, criança. E sempre com a vontade de ser policial. Então eu entrei na polícia em 5 de maio de 86, agora dia 5 vai fazer 31 anos. Inclusive quando eu fiz 30 anos eu recebi uma homenagem, o Walter como presidente. E quando eu ingressei, eu cheguei aqui em Tupã, era o Dr. Manzano. Ótimo delegado firme, bravo. Foi vereador também. Vereador, era firmão. O senhor é que eu trabalhei com ele, mas ele passava segurança, mas ele era bravo. Naquela época era outra realidade. Claro. Aí eu passei por um concurso de delegado, vim trabalhar aqui também na região e vim logo para Tupã, onde eu montei a DISE. O primeiro delegado da DISE de Tupã fui eu. E nós montamos, na época eu tinha poucos recursos, efetivo baixo, eu como delegado. Para ter uma ideia, nós não tínhamos telefone. Tinha um orelhão em frente à delegacia, nós recebíamos informações pelo orelhão e nós íamos checar aquelas informações pelo orelhão. O informante ligava, quero tal lugar, tem um lugar de tráfico. Então tinha um investigador que era ligado a este informante, ele atendia a ligação, chamava o investigador, ele ia lá, pegava os dados e nós íamos fazer o que tinha que ser feito. Então, e também tínhamos a cadeia pública. A cadeia pública chegou a ter mais de 100 presos, dava revolta, já aconteceu assassinatos dentro da cadeia pública. Hoje, graças a Deus, está tudo com a SAP, com a Secretaria de Administração Penitenciária. E eu também tenho que aproveitar agora que nós estamos falando de cadeia pública, elogiar os vereadores de Tupã que não permitiram a instalação de penitenciária. Você entendeu? Eu não sei qual que eram as benesses oferecidas pelo governador na época, que esse fundo do Centro-Oeste Paulista, até na Barranca do Rio, é repleta de... É um corredor. Aí pode o telespectador chegar e falar, mas como vai fazer o que com os presos? Vai levar para casa? Não. Eu acho que devia ter feito, na minha opinião, regionalizar. Vão pegar tantas cidades, vão fazer um presídio para essas cidades. O que acontece hoje? Hoje você pega um preso em Tupã, um menino de 19 anos, está traficando droga, manda para o presídio. Lá ele vai encontrar sequestrador, assaltante de banco. Estuprador. Se ele tiver um talento para o crime, até para o criminoso tem que ter talento, não é qualquer um que vai ser criminoso bom, não. Isso tem que ter talento. Ele chega lá, tem esse talento, tem essa desenvoltura, ele aprimora no crime e vai trazer isso para Tupã. Então, quer dizer, é importante a gente destacar essa questão daquela possibilidade passada de termos aqui um presídio na nossa região, porque eu acho que isso aí a grande maioria não queria realmente. É importante, né, a participação do poder público, do poder legislativo, intervindo pela população e dando uma opinião. Tupã não aceita, não quer. E interessante o senhor destacar essa questão, porque a gente sabe de outras cidades que são próximas a presídios e que têm problemas, aquele medo, essa é a grande realidade, uma rebelião, né? A gente acompanhamos aí no início do ano aquelas rebeliões no norte do país, aqueles massacres, aquelas coisas realmente, eu acredito, eu confesso que eu nunca imaginaria que aquilo iria acontecer e acabou acontecendo. Então eu acho que é importante, né, termos aí uma consciência e uma responsabilidade na implantação de presídios próximos às cidades, né, próximo à área populacional. Quer dizer, isso aí traz um medo para a população, né, doutor? É complicado isso. E o problema é o seguinte, Glaucio, o que acontece? Você traz um presídio, vamos supor, em Lucélia. Lá, meu irmão é delegado.
Lá são lavrados 3, 4 flagrantes todos os finais de semana. São mulheres de presos que vêm trazer droga para seus maridos. É surpreendido na penitenciária, é levado para a delegacia, são autuados em flagrante e recolhidos ao cárcere. O que acontece? A família dessa mulher que foi presa, a família desse homem, que muitas vezes vem com criminosos de São Paulo, se estabelece na região. Entendi. Fica uma base do crime na região. Não todos, tem famílias honestas, claro, mas a maioria vem e estabelece uma base na região. Você entendeu? Então, para que trazer isso para Tupã? Se vamos lá, Tupã vai pegar um presídio, então vai pegar os presos de Rinópolis, de Parapuã, de tudo bem. Agora, você fazer um presídio, trazer presos de São Paulo, de Guarulhos, da Baixada Santista, a troco do quê? Para quê? Fazer um aprimoramento desse pequeno criminoso nosso no crime? É um absurdo. Essa é a realidade. Eu queria também que o senhor falasse um pouquinho, o senhor citou aí que iniciou a carreira na década de 80, e eu sou nascido e criado aqui, eu acho que o presidente também vai lembrar desse momento onde a cidade, nós tínhamos aqui um problema sério de tráfico de drogas, com grandes traficantes, grandes nomes aí do crime organizado aqui em Tupã, em algumas regiões da cidade, e o senhor foi um dos pioneiros aí nesse trabalho, através da DISE, de enquadrar, através do trabalho de inteligência da polícia, de investigações, vocês começaram a prender esses traficantes. E graças a Deus isso aí foi um trabalho que foi se aprimorando, melhorando, e hoje Tupã, graças a Deus, sabemos que temos problemas pontuais em algumas áreas da cidade ainda, mas diminuiu bastante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento em que Tupã viveu lá no passado, onde realmente era complicado, alguns bairros de Tupã, as pessoas tinham medo até de entrar no bairro, né, ao ponto de aquele boato, você vai ter que pagar pedágio, ali só entra quem eles querem. Teve um período complicado e sombrio aqui em Tupã, não teve? Não, teve um período, o crack chegou em Tupã em 97, mais ou menos 97, 98 já começou a aparecer o crack aqui em Tupã. Então são duas, tem essa divisão. Tá. Antes era mais maconha e cocaína, tá certo? Dentro da estrutura que o Estado nos dava na época, nós prendemos vários traficantes. E eu sempre falo para os policiais, olha, uma empresa grande não nasceu grande. Você pega a Coca-Cola, a Nestlé, é uma empresa de fundo de quintal. Hoje, como eles estão? É igual o traficante. O traficante você não pode deixar ele crescer, você tem que quebrar as pernas deles. Como você quebra as pernas dele? Mandando ele para a cadeia. Por quê? Ele manda para a cadeia, ele vai parar o fluxo de dinheiro dele e ele vai ter que gastar o que tem com o advogado para se manter. E eu sempre falo, o grande traficante não nasceu grande traficante, ele começou com um pequeno. Se você pegar a vida do Pablo Escobar, que passa na série, ele era ladrãozinho de pé de chinelo, vê com quem ficou. Então você tem que quebrar as pernas do traficante. Bom, mandando para a cadeia. Então, o que acontece hoje? Hoje nós temos uma DISE muito atuante. O Dr. Sandro Resina Simões, para mim, sem demérito aos demais colegas que são competentes, para mim é um dos melhores colegas que nós temos aqui. Por quê? Porque ele faz as operações dele, quando prende bastante gente e os cabeças. Recentemente ele chegou para mim e falou, Paulo, eu tenho 3 viagens para você. Tem para São Paulo prender um traficante, para Bastos prender um traficante, em Tupã prender um traficante e a Mambaia prender um traficante. Falei, mas a Mambaia é o cabeça que está vendendo. Falei, eu não conheço a Mambaia, eu vou para lá então. Falei para ele, eu não conheço a Mambaia, vou conhecer a Mambaia. Aí nós fomos lá, o colega até o doutor Mikhail, o pai dele deve ser fã do Mikhail Gorbachev, o nome dele é Mikhail. Aí, deve ser contemporâneo. Aí nós fomos lá, deu toda assistência a Mambaia, fomos lá e prendemos esse traficante e trouxemos. Você entendeu? Então essas ações feitas no dia a dia não chega a esse traficante. Mas as operações desenvolvidas pelo Dr. Sandro, ele chega no grande traficante, quebrando as pernas dele, mandando para a cadeia e tirando o que ele tem, que é o bem patrimonial. E uma outra coisa também que eu queria que o senhor falasse, comentasse, recentemente nós entrevistamos também aqui o Tenente Demétrio, da Polícia Rodoviária, e eu estava comentando sobre a ousadia dos traficantes, né? Porque ali muita gente até então usava ali as nossas rodovias para poder transportar drogas, e eu concordo com o senhor. As operações da DISE, da Polícia Rodoviária, esse conjunto Polícia Militar, ultimamente nós temos visto aí grandes apreensões de drogas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas grandes apreensões e também aquele tráfico que acontece
nas vielas, nas ruas, nos bairros, onde isso é pequena quantidade, mas é tráfico, é entorpecente, tem que ser, né, autuado, tem que ser preso aquele traficante. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas grandes operações com cifras que realmente chamam a atenção, e o senhor citou aqui o Dr. Sandro, recentemente teve ali uma operação até em São Paulo, onde o pessoal tinha no apartamento uma plantação de maconha, pé de maconha, uma estrutura grande, mas é o que o senhor disse, é o trabalho da inteligência da polícia, chegando à apreensão de traficantes e também grandes quantidades de entorpecentes. Estão ficando mais ousados, né, doutor? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou falar primeiro dos pequenos traficantes. O legislador, muitas vezes, olha, o pequeno traficante tem que ser, não pode ser punido severamente. Não, tem que ser punido severamente. Claro. Por quê? Porque aquele indivíduo que entra numa residência, furta uma televisão, furta um objeto de valor do trabalhador. Claro. Do trabalhador. Ele vai lá vender para quem? Para o pequeno traficante. Então aquela televisão, o furtador não vê, uma televisão vale R$2.000. Ele fala, não, vale 5 pés de crack para mim. E quem que alimenta, fomenta isso daí? É o pequeno traficante. Isso tem que ser punido também. Claro. Tem punido. E o grande traficante, é que eu falo, o crime organizado está numa estrutura, você entendeu? Ele está se estabelecendo lá na fronteira, inclusive esse traficante que eu trouxe lá de coisa, nós conversamos, e ele estava comentando que doutor, se acabar o tráfico aqui na fronteira, a economia acaba também, vai diminuir muito a economia. Então, é um processo isso daí. Você entendeu? Agora, o que precisa é serviço de inteligência. Serviço de inteligência, monitoramento desses grandes traficantes. E, por sorte, Glaucio, tem que ressaltar, nós temos o Dr. Fábio, que é o nosso juiz aqui de Tupã, ele é duro. É um juiz justo, correto, digno, honesto, mas duro. Então, ali, traficante não tem moleza. Você entendeu? Ali, da parte dele, não tem. Se o tribunal vai revogar, não vai, é outra coisa. Mas ele é duro, ele julga de acordo com as provas, mas ele não tem aquela... Porque é o seguinte, o juiz ele tem várias correntes que ele pode interpretar. O doutor Fábio é duro. Presidente, importante esse relato, doutor Paulo, de todo esse trabalho de inteligência da polícia, essa união das várias forças da polícia, militar, a civil, citei agora a polícia rodoviária também, que colabora e ajuda bastante na segurança das nossas rodovias, coibindo a entrada também de drogas e contrabandos, enfim, outras questões em nossa cidade, e os resultados positivos, como disse o doutor Paulo aqui, quando eles fazem todo um trabalho de inteligência, investigação, para pegar a pessoa certa na hora certa e com grande número de drogas ali, de entorpecentes. Nós escutando um pouquinho, analisando, a primeira questão do presídio, né, quando havia já tudo planejado para que Tupã nós estivéssemos recebendo um presídio, já tínhamos adquirido a área, né, já estava até comprada essa área, né, e nós começamos a trabalhar, que a população também pedia que trabalhasse contra. Nós somos representantes da população. Nós não éramos contra e não estamos contra a questão de você colocar um presídio aqui em Tupã, não é isso que nós somos contra, que nós também temos os nossos infratores que hoje vão estar lá em Prudente, e eles também não são obrigados a estar com tudo aquilo que nós produzimos. Mas aquilo que o Dr. Paulo disse é uma questão preocupante, porque nós temos aqui um determinado nível de infratores que vai se juntar com outros infratores muito piores, que vai sair de lá pior do que está. Então a preocupação nossa era algumas. Primeiro, é que nós estaríamos aí, quando vence um presídio, você venha familiar, não é que a família seja todas as pessoas ruins, mas aqueles que para sobreviverem vão se usar das drogas e vão aí fazer as nossas crianças, jovens e adultos dependentes químicos. Então nós tínhamos uma preocupação grande nisso. Aí fizemos uma corrente, nós se unimos, fomos falar com o governador na época, enfim, fomos mexendo e graças a Deus a gente conseguiu que o presídio não se instalasse aqui. Mas não é que nós também não temos consciência de que nós também, nesse determinado momento, nós produzimos algumas pessoas que outros municípios estão recebendo, né? Também isso não é... Então, teria que se rever, que nem o Dr. Paulo falou, regionalizar, cada um cuida, por exemplo, nós temos o nosso, não estou dizendo que seja lixo, mas hipoteticamente, nós temos aqui a coleta seletiva de lixo, nós cuidamos da nossa coleta seletiva.
Aquilo que nós produzimos de lixo, nós vamos lá e cuidamos e vamos reciclar aquilo que for bom, e é isso que nós fazemos. Então nós entendíamos na época, entendo hoje também que é assim, eu acho que cada um tem que cuidar daquilo que tem. Nós temos que aproveitar o de bom e aquilo que também nós temos de pessoas que vão para a droga, traficantes, ladrões, nós teríamos que cuidar deles também. Não é justo que outro município faça. Então nós tínhamos que mudar essa política. Nós produzimos aqui, nós temos que recuperá-los aqui, né? E então, isso que nós pensamos e graças a Deus nós conseguimos que não instalasse aqui. Depois, com relação também à violência e à criminalidade, quando você traz o presídio, isso não quer dizer que nós não teríamos aqui, porque nós temos presídio muito próximo. Nós temos presídio aqui, Paraguaçu, Damantim, nós temos presídio próximo. Então, muitas vezes as famílias também não ficam na própria cidade, porque dá muito à vista, eles vão próximo. Então, Tupã também poderia ter muitos, só que não tem pelo fato que nós temos uma polícia que age, nós temos aqui pessoas que combatem o crime. Então, se você está lá num BAB e essas pessoas para vir para uma cidade, primeiro, eles dão um levantamento, eles levantam. Como que estão agindo em Tupã? Não, lá em Tupã não adianta ir. Lá você cai na mão do fulano, do delegado, de um juiz, lá, opa, lá não. Vamos para uma cidade onde são menos intensivo, né, a questão do policiamento. Então nós temos, não é só a questão de não ter presídio, graças a Deus nós temos uma polícia atuante, nós temos uma população também atuante, né, nós temos a própria polícia militar que trabalha nas escolas, dando palestras, orientando, então isso tudo é muito importante, essa prevenção é muito importante. Por isso que nós não temos uma cidade hoje que é uma cidade com assim, um índice muito grande de criminalidade, principalmente nas drogas. Depois, eu penso que o ser humano como um todo, ele chegou num determinado momento que ele é traficante, ele está ali, ele é um bandido, mas tem uma história por trás dele. Não dá para se baixar madeira, de se matar bandido bom, bandido morto, né? Meu filho, a minha filha hoje é bem, amanhã pode ser dependendo daquilo que ela passou, né? Então nós temos que reeducar, né? Essa questão de matar, tem que matar, eu sou totalmente contrário. Eu acho que todo ser humano tem direitos a você se recuperar, você tem que dar oportunidade para ele recuperar. O Estado hoje não dá muito essa oportunidade. O Estado hoje ele tem presídios, mas não presídio de recuperação. Nós temos que recuperar mais. Nós recuperamos muito pouco. Cada 1000 que nós prendemos, você consegue recuperar 100 pessoas. O resto continua nas drogas, sai dali. Por quê? Porque no momento que ele sai dali, ele é um ex-presidiário. E no momento que ele sai dali, as oportunidades fecham. E aí ele volta, isso não justifica, mas volta. O dia que você tiver uma criança passando fome, uma mãe passando fome, uma casa fechada, aí você pode ser que você vai pensar um pouquinho diferente. Então, como eu sou vicentino há mais de 40 anos, e a minha vida toda foi dentro das periferias aqui da cidade, que nós tínhamos naquela época favelinha, nós tínhamos muitas coisas. E eu sempre andei em todas as ilhas, qualquer momento, eu nunca tive nenhum problema. Porque são seres humanos que moram lá também. Então, são coisas que nós temos que analisar. Analisar, assim, nós temos que analisar como um todo, né? Por que chegou, por que está. Então, eu sei que o Tupã está de parabéns. Com relação a... Nós temos uma polícia atuante, não só uma polícia, como o Dr. Paulo falou, que vai lá para pegar, não, vai analisar, e nós estamos mais preocupados, a polícia nossa, eu tenho percebido isso, preocupado não só com quem usa o usuário, com quem trafica o PIN, ele está com a cabeça, pegar a cabeça, nós estamos tentando, isso é muito importante. Então é isso que a gente tem trabalhado, eu faço parte do movimento que nós temos na associação, que é também para que a gente possa recuperar as pessoas químicas que estão viciadas quimicamente, e também nós estamos trabalhando no Parlamento Jovem há muito tempo. E no Parlamento Jovem nós visitamos todas as escolas e falamos inclusive da questão da droga, para a pessoa não entrar, e a polícia sempre está lá através dos projetos. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Moreno Panhoz, além do Dr. Paulo César Pardo Soares, delegado de polícia, falando um pouquinho sobre a questão da segurança em nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.